Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 24 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso entrevistado será Matias Alencastro. Ele é cientista político e doutor pela Universidade de Oxford, professor de Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial, que saco vazio não para de pé. Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um veículo sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há 5 formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Repito, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Está diante dos seus olhos e escolher um valor que julgue apropriado no nosso cardápio de opções. Há valores para todos os gostos e para todos os bolsos. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, você poderá contribuir com a ferramenta Valeu demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho, compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Matias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Breno, uma honra estar aqui com você. Eu estava aguardando esse convite há muito tempo. Matias, como é que você caracterizaria o conflito militar na Ucrânia, particularmente a ação russa? Guerra de conquista, guerra defensiva, ainda que preventiva? Como é que você analisa a natureza desse conflito militar? Eu acho que é importante a gente distinguir o que seria uma opinião pessoal minha, que é uma guerra que eu vou caracterizar logo em seguida, e qual é a perspectiva ocidental e a perspectiva russa da ação. Evidentemente, na perspectiva da Rússia, essa guerra é colocada no prisma histórico do tensionamento militar das relações entre OTAN e Moscou, desde a eleição do Putin, dado que nos anos 90 houve um período de grande aproximação entre a OTAN e a Rússia, porque o governo débil e fragilizado do Boris Yeltsin assim o permitiu e assim o incentivou. A mudança de governo e a chegada ao poder do Putin reacendeu as tensões militares entre a OTAN e a Rússia, que culminaram numa primeira fase no conflito no leste ucraniano e depois agora na invasão da Ucrânia. Na perspectiva ocidental, no entanto, e aqui eu digo ocidental, que é uma palavra péssima, porque ela reúne uma amplitude de vozes muitas vezes discordantes e não alinhadas, e muitas vezes alinhadas também, mas na perspectiva dos países do leste europeu
que têm uma história de imperialismo, tanto ocidental como russo, e que tiveram as suas fronteiras divididas, muitas vezes na sua história, esta é de fato uma guerra de invasão e eles se sentem diretamente ameaçados. Penso nos países bálticos, penso na Polônia, e são países, e não é por acaso que uma das primeiras consequências da guerra foi a decisão da Suécia e da Finlândia de abdicarem da sua política de neutralidade e buscarem uma adesão, ou pelo menos provocarem uma adesão mais rápida à OTAN. Na perspectiva, eu acho, do resto do mundo, e dessa perspectiva brasileira, e eu acho que nós devemos sempre olhar as coisas pela perspectiva do Brasil, há uma visão equilibrada, que é uma visão que reconhece, a meu ver, pelo menos era a minha visão, reconhece o papel da OTAN no tensionamento das relações militares, e que foi um papel fundamental para a militarização da situação e o desencadeado processo violento que nós estamos vivendo hoje, mas que também reconhece, pelo princípio histórico da luta da soberania dos povos e da integridade das nações, o caráter ilegal do ponto de vista das instituições internacionais da invasão russa. E na medida em que a invasão russa ela também contribui para a construção de precedentes negativos, obviamente também ativados pelas experiências ocidentais e principalmente nos últimos 20 anos dos Estados Unidos do Iraque, dos Estados Unidos na Líbia, e que são precedentes perigosos para a própria nação brasileira e para a América Latina. Eu não consigo parar de pensar que em 2019 nós quase tivemos uma invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. E então as soberanias dos países latino-americanos também são ameaçadas, e eu acho que qualquer ameaça a uma soberania e uma integridade de nação deve ser vista com alarme e preocupação pelos países da América Latina. Essa é a minha opinião pessoal. Tá bem, deixa eu colocar uma questão na sua comparação. No caso da Venezuela, ela não oferecia, do ponto de vista militar, perigos para os Estados Unidos. Não havia nenhum projeto em curso que eventualmente levasse a Venezuela a ser, no futuro, uma base nuclear contra os Estados Unidos ou uma linha ofensiva de uma aliança militar inimiga dos Estados Unidos. Os pretextos ou os motivos que poderiam ser acionados pelos Estados Unidos para invadir a Venezuela eram de mudança do regime político, pura e simplesmente. No caso da Ucrânia, o motivo alegado por Moscou, pelo menos nas suas reivindicações mais explícitas, não tem a ver centralmente com o fato da Ucrânia se integrar à OTAN e poder ser uma plataforma bélica contra a Rússia, inclusive nuclear, especialmente depois que o Donald Trump, em 2019, saiu do tratado, não renovou o tratado de mísseis nucleares de médio alcance. Então, as razões não seriam diferentes, embora, vamos dizer, as ações pudessem ser parecidas. Coloco um tema de política internacional. Um Estado tem ou não o direito de acionar as armas quando corre o risco de ser criada uma situação que lhe cria um problema de segurança insuperável se ele deixar o tempo passar e se consolidar uma determinada situação de ameaça? Obrigado pela pergunta brilhante, Breno. Eu acho que aqui a gente tem que entrar numa noção também importante nas relações internacionais, que é uma questão de perspectiva. E a gente tem que se colocar no papel dos tomadores de decisão, fazendo um julgamento, sempre tentando ser o mais objetivo possível. Na cabeça dos Estados Unidos e na tradição anticomunista americana, a perspectiva da Venezuela ela é construída em cima da experiência histórica com Cuba, da experiência histórica com a ameaça comunista na América Latina que levou ao macabro Plano Cóndor. E então nessa tradição militarista americana da luta anticomunista na América Latina, a Venezuela é vista como uma ameaça, ou pelo menos ela é apresentada como uma ameaça. Eu concordo plenamente com você que ela não representa em nenhum nível uma ameaça militar,
No máximo, ela representa, na realidade, uma ameaça ao projeto de hegemonia americano na região. Da mesma forma em que a aliança que a Venezuela encampava justo com outros países da América Latina era vista, e abalar a Venezuela, que é um petroestado, que tem recursos, é uma forma de você amputar essa aliança regional. Eu faço uma provocação em relação ao caso da Rússia, porque 10 dias atrás o Zelensky ele abdicou da adesão da OTAN. Na verdade, 10 dias antes da guerra começar, o Olaf Scholz já tinha sinalizado numa declaração logo depois de um encontro com o Putin de que não havia perspectiva da Ucrânia entrar na OTAN. Na verdade, desde 2008, se eu não estou enganado, quando a Geórgia e a Ucrânia formalizaram algum nível de ambição de entrada na OTAN, e de fato isso está inscrito na nova Constituição ucraniana, havia um desejo da parte ucraniana de entrar na OTAN, mas não havia nenhuma sinalização da parte da OTAN de que a Ucrânia seria aceita. Por uma razão muito simples. A Alemanha é totalmente dependente economicamente do gás russo. A Alemanha ela é totalmente avessa a esse conflito e não tinha interesse nesse conflito. O que a Ucrânia estava fazendo, e estava fazendo de uma forma tosca e aproximativa, porque de fato o Zelensky é tudo menos uma pessoa habilidosa nas relações internacionais, e talvez possa ter sido lido como uma provocação, era a famosa diplomacia da opção. Você deixa em aberta a possibilidade de entrar na OTAN para impedir um avanço, uma provocação militar do outro lado. Mas, do ponto de vista formal, há possibilidade. Eu acho que havia duas verdades em relação a essa questão da OTAN. A primeira é que havia um consenso, e aqui é um consenso que vai do Zé Dirceu, que publicou um artigo interessante no Poder 360, explicando essa história, essa parte da OTAN, até o New York Times, até o Thomas Friedman, que é o colunista mais neoliberal do New York Times, e do Dirceu ao Thomas Friedman, todos concordam que a OTAN errou na sua abordagem em relação à Rússia e tem uma responsabilidade direta na intensificação do conflito. E é importante destacar que essa é uma posição que é progressista, mas também é uma posição considerada dentro do establishment americano. Prova disso, o vídeo mais visto sobre o assunto é do professor de Harvard, do John Mearsheimer. Essa é uma verdade. A segunda verdade é que, embora a OTAN tenha cometido todos esses erros, a formalização de uma entrada da Ucrânia na OTAN não era uma realidade no horizonte próximo. E isso deve-se a razão puramente estratégicas das partes dos países membros, e a gente sabe que a OTAN ela funciona por um mecanismo de consenso. Todos os países precisam aceitar. Eu não vejo uma Alemanha, eu não vejo uma França, que sempre teve... A França, vamos lembrar que ela entrou na OTAN com o Sarkozy em 2007. Vamos lembrar que o Macron, em 2019, ele disse que a OTAN estava em morte cerebral. E a França, desde o De Gaulle, ela teve uma tradição de uma diplomacia diferenciada com a Rússia. E isso vem, na verdade, desde o século XIX. Então, havia, do lado da França, também não havia um interesse em que a Ucrânia entrasse na OTAN. Ou seja, para mim, a Rússia via a questão da OTAN em relação à Ucrânia, do mesmo jeito que os Estados Unidos via a questão do anticomunismo em relação à Venezuela, como um importante motor de justificação para uma invasão militar, mas ele não era o único motor e ele não era a única questão. Prova disso, o Zelensky ele já abdicou da OTAN e nós continuamos mergulhados no conflito. A negociação de paz não está avançando. Vou só completar o raciocínio, desculpa, Breno. Eu acho que havia também, dentro dessa visão da Rússia, ambição em relação à Ucrânia, não era apenas a OTAN, mas era também a necessidade de impedir que a Ucrânia ela entrasse dentro do espaço geopolítico europeu e, nesse caso, ela se tornasse uma alternativa ideológica, política, à Rússia, dentro do espaço que a Rússia considera o seu espaço de influência. E, nesse caso, eu acho a comparação possível com a Venezuela, porque o propósito da plataforma progressista histórica da Venezuela foi sempre de se afirmar como um contra-exemplo à hegemonia americana na América Latina. Agora, o Zelensky, ele de fato deu essa declaração
há alguns dias dizendo que a Ucrânia poderia ficar fora da OTAN. Agora, não existe, até agora, esse está sendo o esforço, um tratado formal. Você não acha que o Putin pode estar, digamos, ele se mova em função das experiências que a Rússia teve com os Estados Unidos e com a OTAN nos últimos 30 anos? Aqui eu me recordo, o James Baker, que foi secretário de Estado do George Bush pai, promete ao Gorbachev, sem que isso vire um tratado, que a OTAN não avançaria uma só polegada ao leste das suas fronteiras originais. E a OTAN incorporou todos os países do antigo campo socialista e 3 ex-repúblicas soviéticas, aproveitando aquela fragilidade da Rússia nos anos 90, o descumprimento da palavra dada. Então, há aí, digamos, um trauma nas relações entre a Rússia e a OTAN sobre o valor da palavra empenhada nessa tipo de conversa, né? E, Breno, vale sublinhar também que o memorando de Budapeste em 94, quando a Ucrânia cedeu as suas bombas nucleares em troca da sua aprovação, da sua integralidade territorial, foi também descumprido. E, na verdade, todos os acordos dos anos 90 eles foram descumpridos por ambas as partes, por uma razão que me parece totalmente plausível. É que a Rússia ela não estava sendo governada durante os anos 90. Ela estava sendo pilotada por fora. Então, eu acho, de fato, que esses acordos não valiam nada e eles foram zerados. Relativamente à questão de um tratado, e agora a gente, até porque o nosso exercício hoje é de olhar para a perspectiva futura, eu acho que essa questão da OTAN ela é quase obsoleta, porque a própria ideia de uma finlandização da Ucrânia, ela vai ficar obsoleta pelo fato da Finlândia estar buscando a adesão à OTAN. E o fato da guerra que nós estamos vivendo estar legitimando, ou pelo menos servindo de motor para a adesão de outros países da fronteira estratégica Rússia à OTAN. Então, eu sou pessimista em relação à solução do conflito, na medida em que eu não consigo ver as soluções que nós estamos apresentando para a Ucrânia são baseadas num passado que não existe mais, que é o modelo da neutralidade que está sendo gradualmente abandonado pelas potências europeias. Eu aqui respondo de um pulo, eu acho que a gente está diante de um conflito entre a Rússia e a União Europeia. E até nós chegarmos ao ponto em que nas mesas de negociação não estarão apenas Zelensky e Putin, mas estará toda a União Europeia e a Rússia, eu acho que a gente não vai conseguir encontrar um acordo estável. E, na verdade, isso volta à questão de Minsk, porque Minsk foi a partir da formação do Quad, quando entraram os países europeus, que a gente conseguiu estabilizar o acordo. Então, a gente está na fase anterior à fase que pode nos levar a um acordo de paz estável, infelizmente. Agora, Matias, você levantou um argumento interessante, pelo menos como hipótese de análise, de que um dos motivos que levaria o Putin à agressão contra a Ucrânia seria a Ucrânia ser uma espécie de contraponto democrático-liberal no espaço geopolítico da Rússia. Mas a Ucrânia, o governo Zelensky, ele é produto, segundo Moscou, de um golpe de Estado que aconteceu em 2014, derrubando um governo pró-russo. Depois desse golpe de Estado, foi desatada uma feroz repressão contra o Partido Comunista Ucraniano e outras 3 organizações que eram tidas como favoráveis à aliança com a Rússia. Ocorre uma guerra civil, o surgimento das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, e há uma repressão por tropas regulares e irregulares contra essas 2 regiões, uma repressão duríssima, que vira uma guerra civil e que, mesmo depois dos acordos de Minsk, essa repressão continua. Recentemente, o Zelensky colocou fora da lei outras 11 organizações, boa parte delas de esquerda, outras tidas como pró-Rússia. O Zelensky convive, embora ele não seja um neonazista, ele convive com organizações nazistas incorporadas, inclusive, ao exército ucraniano, como o famoso batalhão Azov e outras estruturas que remetem aos bandeiristas, a Melnik, enfim, aqueles nacionalistas pró-nazistas da Segunda Guerra. Então,
O Putin, inclusive, fala em desmilitarização, que seria a neutralização, a finlandização da Ucrânia, mas ele também fala, ainda que mais para efeito propagandístico, de desnazificação. E ele apresenta esses fatos. Isso não entra em contradição com a possibilidade da Ucrânia ser uma alternativa democrático-liberal, se é o país no planeta, que eu saiba, é o único país no planeta que abriga legalmente forças que saem com a bandeira da suástica para tirar fotos. Breno, fantástico. Hoje de manhã eu estava na Globo News e eu fiz uma frase que estavam falando do Zelensky e tal, e eu disse, olha, como ele é um ator, a gente tem que aguardar até o último episódio da série para ver como é que ela acaba. Ele provavelmente, a gente tem que lembrar que ele já teve ícone ocidental e celebrado como um defensor da paz, que acabou de forma desgraçada. A gente lembra da Aung San Suu Kyi, que era líder da Birmânia, civil, contra os militares, que depois estava totalmente envolvida nos massacres. O Nobel da Paz de 2 anos atrás foi o presidente da Etiópia, que agora está numa guerra civil em perdição. Então a gente não sabe como pode acabar a história do Zelensky. Eu sou o primeiro cético em relação a isso, ainda por cima sendo um governo que nasceu de um movimento antipolítica e de desagrado da população com o establishment político e que estava recheado de contradições e de problemas. Eu gostaria de fazer só umas observações. O Zelensky é isso tudo, mas a experiência da população ucraniana é diferente. A gente tem uma população ucraniana que é russófona, a gente tem uma população ucraniana que fala ucraniano, e a gente tem uma parte considerável dessa população, que vem sendo medida por sondagens desde o começo dos anos 2000, que desenvolveu uma atração em relação ao projeto europeu por razões muito simples. Eles estão vendo a experiência do que foi a Polônia, do que foi a Romênia, do que foi os países bálticos, e essa experiência de integração dentro do mercado europeu, ela é provavelmente mais atrativa do que a realidade ucraniana atual. Faz 20 anos que a Ucrânia cresce tanto como a República Democrática do Congo e o Burundi. Então é natural que eles talvez procurem uma outra possibilidade, um outro destino econômico. E eu acho que fazer essa separação é importante. Em relação aos males do governo Zelensky, que são reais e indiscutíveis, acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, os crimes inomáveis cometidos pelo Saddam em nada ajudavam a justificar a invasão americana. Uma questão é debatermos a legalidade da invasão, outra coisa é debatermos os crimes cometidos por esses países. E na segunda, e nessa questão do nazismo eu acho especificamente importante, você pontuou muito bem que é uma questão que, de fato, esse nazismo se manifesta, ele também não é hegemônico dentro do país, tem um deputado de extrema-direita no parlamento ucraniano, mas realmente é um problema amplamente documentado e claramente inegável. O meu problema é que o Putin ele faz antinazismo à la carte, porque na Sérvia também tem nazista. A Le Pen, ela negou os campos de concentração na França. Recebeu empréstimo da Rússia para fazer campanha. O Matteo Salvini tem ligação com movimentos nazistas também, fez toda a sua carreira em torno da defesa de um modelo putinista para a Itália. O vínculo, eu sou um antinazista, e nós somos aqui da comunidade, 100%. A gente não faz antinazismo à la carte. Para mim, nazista é igual no mundo inteiro. Eu acho que não é essa a posição do Putin. É esse o meu problema. Eu não gosto quando a questão é instrumentalizada. Entendi, mas é que eu reforço um aspecto da pergunta, Matias, eu entendo o seu argumento, mas eu reforço um aspecto da pergunta que não tem a ver com como o Putin encara, claro, mas como nós podemos encarar a Ucrânia. Sim, perfeito. Eu acho que a gente tá vivendo aqui um momento... Não é um exemplo, talvez a Ucrânia, aos preços de hoje, talvez seja uma democracia liberal inferior à da Rússia, mais antidemocrática e mais repressiva que a Rússia. Possivelmente, eu acho, se o ponto é a gente caiu... eu acho que, eu concordo com você, acho que tem 2 elementos importantes. Primeiro, a ideia de que
a Ucrânia ganhou a batalha de comunicação, ela só existe na cabeça das pessoas que acham que a comunicação é ocidental. Na comunicação não ocidental, é a Rússia que tem a batalha da comunicação e, tirando o Brasil, muitos países, a totalidade dos países dos BRICS são totalmente céticos a essa democracia e esse heroísmo ucraniano. E eu acho que esse ceticismo, ele é necessário não apenas pelo histórico do que foi o governo Zelensky e da sua relação com esses movimentos, embora eu não ache que eles representem uma ameaça direta para a Rússia, dadas as assimetrias militares e a fragilidade do próprio governo Zelensky, que era apoiado por 25% da população antes da guerra, agora ele é apoiado por 80%, mas isso também não foi fruto dele, mas essa lógica toda de heroização do Zelensky, ela é artificial, ela pode nos levar a um erro grave, de achar que a defesa do Zelensky está acima de tudo, e, na minha opinião, ela vai ser gradualmente desconstruída. A gente já começa a ver um desconforto cada vez maior dentro da opinião pública ocidental, com essa mentalidade ultrabélica do Zelensky nos seus discursos para os congressos e para os parlamentos. Eu entendo a perspectiva dele, porque ele, no final das contas, é o governante de um país que está sendo invadido, a capital está cercada, e o Putin designou ele e a família dele como alvos número 1. Então, se o Putin declarasse que eu era um alvo número 1, eu tentaria fazer de tudo para tentar me defender. Mas o fato é que o discurso dele é um discurso bélico que quer arrastar o mundo para uma terceira guerra mundial. Eu não acho que esse discurso é saudável e eu estou um pouco desconfortável com a ideia de ver ele pedindo míssil e tanque em cada congresso de país democrático ocidental da Europa e dos Estados Unidos no mundo, todos os dias. Então, e tem outro fator em breve, é que o Zelensky, mais cedo ou mais tarde, ele vai deixar de ser um comandante de forças armadas e ele vai virar um chefe de guerrilha. E nós sabemos que um chefe de guerrilha é uma posição muito mais difícil de sustentar politicamente do que o comandante de um exército. Então, eu acho que a posição dele ela vai evoluir com o tempo. Eu digo e repito, Zelensky é um ator, precisamos assistir todos os episódios da série para ter uma opinião final sobre ele. Você não acha que ele pode estar falando grosso no Ocidente porque está se preparando para falar manso nas negociações com a Rússia e acatar as exigências russas para tentar evitar a queda de Kiev, para parar a guerra e salvar seu pescoço político? Porque a Rússia está ofertando isso para o Zelensky na prática. Aceite nossas condições, tudo para e seu pescoço está salvo no que depender de nós. Eu concordo plenamente com você e acho essa análise perfeita. Ele, na prova disso, um dia ele faz essa concessão sobre a OTAN para a Rússia e no dia seguinte ele pede míssil, mas eu acho que um problema nesse momento para a resolução do conflito, e pode ser paradoxal o que eu vou dizer, é o insucesso da Rússia na conquista dos seus principais objetivos. Porque ela tinha um primeiro objetivo, que era neutralização da Ucrânia. Ele foi atingido, Zelensky já fez essa concessão publicamente. Tinha um segundo objetivo, que era a conquista dos territórios separatistas. E a Rússia está encontrando dificuldades, ou pelo menos ainda não conseguiu conquistá-los. Se a Rússia tivesse conquistado eles da forma que conquistou a Crimeia, que a Crimeia é mais do que ela se rendeu, ela aceitou a ocupação russa, e a ocupação russa foi uma ocupação pacífica. Se isso tivesse acontecido no Donbás e no Luhansk, eu acho que a gente já estaria caminhando mais rapidamente para um acordo de paz agora, porque o Putin ele poderia vender uma dupla vitória, a neutralização da Ucrânia e a apropriação das regiões que ele ele afirma que são regiões que deveriam serem incorporadas à Ucrânia. E o fato dessas regiões estarem resistindo, de haver uma tensão militar latente nessas regiões, eu acho que está sendo um problema para a própria resolução do conflito. Certo. Deixa eu mudar um pouco de tema. Quer dizer, não estou mudando de tema, mudar de aspecto do tema. Perfeito. Você acredita na hipótese de que os Estados Unidos possam ter forçado uma situação limite, bloqueando as negociações sobre as demandas russas de segurança, exatamente para empurrar Moscou à ação militar e assim justificar uma guerra econômica que pudesse quebrar a Rússia
e, de preferência, afetar a China? Eu acho que isso é sobreestimar a capacidade do governo Biden, que é um dos governos mais fracos da história democrática americana. É um dos governos mais fracos da história democrática americana porque ele é um governo que é contestado do ponto de vista da legitimidade. Ele é um governo de um Congresso dividido na política externa, o que é uma novidade, porque você sabe muito bem que democratas e republicanos sempre tiveram um consenso bélico, um consenso militarista e um consenso de invasão. A Hillary Clinton, ela é tão ou mais militarista do que os republicanos e agressiva e tudo. E ontem morreu a democrata Madeleine Albright, autora de uma das frases mais absurdas da história sobre as 500 mil mortes de crianças no Iraque. Perfeito. É triste, mas é um preço justo a se pagar pela solução que estamos tendo. E no ano passado morreu o Colin Powell, que era o homem do vidrinho lá de água com sal no Conselho de Segurança. A coalizão do Biden, ela não é uma coalizão tão pró-guerra como as anteriores. Eu não digo que o establishment americano está pacifista ou que os militares americanos abandonaram as armas, mas o que eu digo é que o arranjo político ele é menos militarista do que no passado. Você tem a esquerda pesa mais na coalizão do Biden do que ela pesava nas coalizões anteriores, por causa do peso do Bernie Sanders. Vamos lembrar que o Bernie Sanders ele é presidente da Comissão de Apropriações do Senado, que é a comissão que distribui o orçamento, né? É a comissão mais poderosa do Senado, por uma questão de senioridade, não é porque o Biden queria um esquerdista no comando, mas é a lógica da coisa. Ele aloca o orçamento dos militares, a última assinatura é dele, e você tem, sobretudo, e isso é que é o fator mais importante, um partido republicano em vias de implosão, porque é um partido republicano contaminado pelo trumpismo radical e corroído politicamente, que não consegue organizar uma linha. Isso tem duas consequências. Primeiro, a política externa americana, ela perde a sua capacidade consensual, ela perde a sua força de consenso dentro do Congresso, que aconteceu sempre nas últimas décadas, e o Partido Republicano, ele também tem uma abordagem muito mais isolacionista da política externa. O Trump foi um isolacionista, obcecado com as fronteiras regionais dele. Isolacionismo não quer dizer pacifista, ele queria invadir a Venezuela e fez o que fez com o México, mas para ele é as fronteiras. Tem essa perspectiva isolacionista dentro do Partido Republicano e, mais amplamente, e esse é um dos legados da guerra do Iraque, você também tem uma perspectiva mais isolacionista dentro da sociedade americana. A sociedade americana está menos interessada em guerras hoje do que ela estava interessada 20 anos atrás. Então eu vejo para mim muito difícil um governo Biden que vai ter eleições de meio mandato daqui a 6 meses, que foi traumatizado pela queda do Afeganistão, que tem como prioridade absoluta tentar impedir a expansão econômica, programática, civilizatória da China, querer se meter numa guerra nos cafundós da Europa nesse momento. E eu acho que o fato da Fox News estar tendo uma posição muito pró-Putin, que o Jeff, bom dia, Jeff, obrigado pelo comentário. Nos últimos dias. Mas é ilustrativo dessas contradições internas em relação da política externa que não existiam. Você sabe, Breno, 10 anos atrás... O Senado americano aprovou por unanimidade uma moção de apoio às sanções estabelecidas contra a Rússia. Inclusive, o Bernie Sanders votou favorável a essas sanções, não é? A invasão da lógica política, totalmente. Claro. E eu coloco uma outra questão. Será que nos cálculos do Biden, é evidente que isso é pura especulação, será que na lógica do Biden essa situação de conflito com a Rússia não pode estar sendo calculada como útil para retirar a bandeira do nacionalismo norte-americano, que sempre ganhou votos dos Estados Unidos, retirar essa bandeira dos republicanos e passá-la aos democratas, exatamente para tentar evitar uma catástrofe eleitoral em novembro? Eu acho que uma vez que a invasão aconteceu, porque a gente vai lembrar que a única embaixada de um país
da Europa ou dos Estados Unidos a sair de Kiev antes da invasão foi americana. Eles estavam se mandando. Eu acho que na cabeça do Biden eles queriam entregar aquilo ali e sair correndo e deixar a Europa se resolver com esse problema. Mas depois da invasão, o Biden está tentando fazer um omelete com os ovos que ele ganhou. Eu acho que aí tem 3 coisas. Primeiro, tem a covardia da guerra indireta, que é ficar falando, que para mim é uma covardia, é horrível. Você falar que vai dar arma para os caras se defenderem e não vai se envolver. Transformar a Ucrânia em bucha de canhão. Vamos fazer aí, por quê? Porque o objetivo disso é fazer da Ucrânia um Afeganistão do Putin. Mais um objetivo sinistro que ignora totalmente a mortalidade e tudo. E isso também está alimentando a violência de guerra, com certeza. E, por fim, e aí a gente fala da coisa das sanções, os Estados Unidos ele está na melhor posição do mundo, porque as sanções custam caro para a Europa. Elas enfraquecem a Europa e aumentam a sua dependência energética em relação aos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a sanção é de graça. Ele está muito menos integrado economicamente com a Rússia. Eu estava vendo um relatório no Wall Street Journal ontem. As vendas de gás líquido para a Europa nos últimos 15 dias aumentaram 48% e os preços 56%. Mas eu tenho a certeza absoluta que os Estados Unidos está tentando aproveitar as vantagens que essa mudança proporciona. E essas vantagens eu acho que são não apenas a oportunidade militar de você pressionar o Putin, que é o que eles estão fazendo através do Zelensky, como a oportunidade econômica de você redesenhar a geopolítica energética, porque a grande mudança dos últimos 20 anos da política externa dos Estados Unidos é que os Estados Unidos se tornou um país autossuficiente de petróleo. E isso altera o seu cálculo, né? Ele deixa de ser um importador de energia para reorganizar a exportação de energia no mundo. Claro. Perfeito. Matias, mudando para um outro aspecto. Mesmo sendo fortemente afetada pelas sanções contra a Rússia, a União Europeia aparenta seguir, na prática, no final do dia, a política da Casa Branca no leste europeu. Nós vimos várias cenas pelas quais o Scholz, na Alemanha, falou de um jeito quando estava em Berlim, de outro jeito quando saiu da Casa Branca. Sim. O que explica essa aparente subordinação do velho continente a Washington, que já dura quase 80 anos, desde 1945? É uma situação paradoxal, porque, por um lado, a guerra ela reafirma essa dependência militar absoluta e total aos Estados Unidos, porque sem os Estados Unidos ali nos bastidores apoiando, e eu digo nos bastidores na medida em que é a Europa que está fazendo o discurso de maior engajamento e de reação, e é uma guerra europeia, uma europeização da Ucrânia e tudo mais, e os Estados Unidos só ficam olhando ali, mas ele se reafirma como ator indispensável numa relação atlântica que tinha sido profundamente abalada. Paradoxalmente, a guerra também virou um wake-up call, um despertar da Europa sobre a questão militar que estava dormente desde os anos 70. A Alemanha, ela simplesmente, voltando aqui ao Olaf Scholz, e eu acho que essa guerra, ela revelou muita fragilidade alemã e mediocridade do projeto da Merkel, que foi insensado durante décadas como o maior sucesso do liberalismo. Tornou a Alemanha totalmente dependente economicamente de um país alheio. O modelo industrial da Alemanha foi rapidamente sendo... ele dependia dessas reformas econômicas de exploração do povo alemão, feitas pelo Schröder, a lei de Hertz IV. A partir do momento em que você teve ali um pouquinho mais de aquecimento social, foi muito difícil manter o país, e totalmente dependente da economia de exportação para a China, que está se emancipando cada vez mais da tecnologia europeia. Então, a guerra e a pandemia foram um despertar para essa fragilidade da Alemanha, que agora teve que multiplicar por 3 o seu orçamento militar, e no dia seguinte, o chefe das Forças Armadas disse que, basicamente, o exército alemão não existia mais, ele tinha que ser construído a partir do zero. Isso reafirma também um pouco a posição da França e a posição do Macron. Posso fazer uma interrupção? Você sabia qual é o nome do principal quartel-general da Alemanha? É uma base americana. Não.
propriamente, quartel general, não. as forças do Bundeswehr, do exército Sim. alemão. Qual é o nome do principal quartel-general? Como é? Marechal Erwin Rommel. Que é o marechal nazista. Sim, senhor. É que a história alemã reescreveu o papel do Rommel na guerra e homenageia o Rommel. Então, é um negócio, é um fantasma que vai demorar muito tempo para a Alemanha se recompor. E a gente sabe que essa coisa de modernização de exército não é uma coisa em 2 anos, é uma coisa em 30. Então o papo vai ser longo. Mas o meu ponto, só para responder rapidamente, se a guerra reafirmou a dependência da Europa aos Estados Unidos, ela também desencadeou um processo de consolidação da Europa. Vamos combinar que, pelo menos desde o Brexit, todo mundo já declarou alguma vez que a Europa ia acabar, ia ser desmantelada. Crise da zona euro, puxa, a Europa vai acabar. Brexit, puxa, a Europa vai acabar. Pandemia, puxa, a Europa não vai dar conta. Guerra, a Europa vai implodir. Talvez a gente possa escrever a história ao contrário. Até a formação histórica dos Estados é através das grandes crises que os Estados se reforçam. E o fato é que a União Europeia está se reforçando porque é impossível para países do tamanho de Portugal e da Espanha ou da Itália se imaginarem nesse mundo multipolar, ultra competitivo, sem o escopo da União Europeia. A ideia de uma política anti-europeia ela foi um pouco sendo abandonada e eu acho que vai levar a um fortalecimento da União Europeia. Mas isso tudo é pagar para ver. A gente não sabe para onde as coisas vão caminhar. A força mais decadente nesse momento para mim, e é uma ousadia falar isso, é a Alemanha. Porque a Alemanha ela não quer mais integração europeia, mas ela sabe muito bem que o modelo atual não funciona, ela é totalmente dependente do ponto de vista energético, é um país que eu acho que foi muito subestimado nas últimas 2 décadas. Mas aí vem uma pergunta que é feita há 77 anos. Quem dará luz verde para o pleno rearmamento da Alemanha? A OTAN. A Rússia vai xingar. A Rússia vai xingar. É verdade. A OTAN foi construída em cima da guerra. Da pacificação da Alemanha. Pode ser o caminho da Terceira Guerra. Está acontecendo. Essa é uma das consequências da invasão, esse reforço dessa posição toda da União Europeia. Mas a União Europeia ela é mestra em desiludir e frustrar as expectativas. Então vamos ver se esse balão aí, que começou no começo, ele vai começar a murchar depois. O problema, Breno, eu acho que é importante ver, é que em que medida as sanções que foram implementadas contra a Rússia vão ser um obstáculo nas negociações de paz e nos acordos de paz futuros. Porque sanção é rápido de implementar, é uma canetada, mas para tirar é muito difícil. Olha Cuba, né? Vamos a um outro aspecto. São muitos assuntos. Calma aí, eu estou adorando. Os setores de esquerda que caracterizam mais positivamente a ação militar de Putin contra a Ucrânia o fazem a partir da teoria do imperialismo. Ou seja, mesmo a Rússia sendo um país capitalista, embora periférico, deveria ser apoiada em sua luta contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, identificado este sistema por esses setores de esquerda como principal responsável pelos grandes problemas mundiais. Para você, imperialismo continua a ser um conceito fundamental, decisivo para entender as relações internacionais? Ele é um conceito fundamental e decisivo porque ele moldou a experiência de todos os povos no sistema internacional desde o século XIX. E mais uma vez, quando a gente faz essas comparações globais da posição do invadido e do invasor, a gente tem que sempre levar em conta essa longa história do imperialismo e como o imperialismo ele varia segundo as regiões. O meu problema com o imperialismo é que ele é uma categoria analítica muito volátil. Eu, quando estive em Angola, eu ouvi as pessoas falarem sobre o imperialismo brasileiro. Era um exagero, mas era uma perspectiva e é uma palavra que foi trazida para descrever o que era a chegada e o poder econômico do Brasil. A gente sabe muito bem também que no auge do Brasil do Lula havia acusações de imperialismo de outros países vizinhos da América Latina, de um Brasil potência que estava ocupando espaço demais dentro da região. Então eu acho porque o imperialismo é um instrumento volátil,
ele às vezes não é uma categoria analítica muito fiável. O imperialismo de um é o imperialismo do outro, e a experiência imperial de um é a experiência imperial do outro. As coisas se cruzam muito. O que eu tinha falado aí recentemente é que talvez fosse mais interessante para a gente entender o mundo de forma mais objetiva e menos apaixonada, mas sempre levando em consideração a lógica do opressor e do oprimido, talvez falar de superpotências e do poder e do direito histórico das superpotências de reafirmarem a sua soberania primeiro dentro da sua região e primeiro depois mais expansivamente ao redor do mundo. O melhor seria eu não vejo problema em usar imperialismo. Porque as pessoas vivem o imperialismo. Se as pessoas vivem, a gente tem que usar o termo. Se eu entendi melhor, você utilizaria um conceito, por exemplo, mais o conceito de hegemonismo do que de imperialismo. Perfeito. Eu acho que, por exemplo, no caso da Rússia, a Rússia é um país que pensa como uma superpotência e age como uma superpotência, mas tem o PIB da Espanha. E a demografia, eu acho que a Rússia, no colapso da União Soviética, em 1980 tinha a mesma população do que os Estados Unidos, agora tem 4 vezes menos. E uma superpotência, ela é um estado de espírito, ela não é às vezes não é só uma realidade material. E a Rússia é isso também. Vou para um outro aspecto agora, Matias. A social-democracia europeia apoiou suas próprias burguesias nacionais na Guerra Mundial entre 1914 e 1918, levando à ruptura do movimento socialista e à criação do movimento comunista liderado pelos bolcheviques de Lenin. Depois da Segunda Guerra, os sociais-democratas apoiaram a criação da OTAN, com poucas exceções, contra a União Soviética e o campo socialista. Agora, a esmagadora maioria dos partidos sociais-democratas se solidariza às sanções lideradas pelos Estados Unidos contra a Rússia. Essa trajetória revela uma incompatibilidade estrutural entre a esquerda anti-imperialista, digamos assim, ainda muito forte na América Latina e na Ásia, e os sociais-democratas? Maravilhoso. Se a gente quiser fazer uma live só sobre o livro dos crimes da social-democracia europeia, eu topo. François Mitterrand, que é a figura tutelar da democracia, da social-democracia europeia, foi colaboracionista, totalmente ambíguo durante a ocupação nazista na França, foi colonialista, teve envolvido diretamente no genocídio do Ruanda, provado por relatórios franceses. Então, as contradições desses personagens, elas são totais. E você tem, de fato, a social-democracia que não foi abalada fortemente nos últimos 20 anos por acaso. A experiência governativa do François Hollande, a experiência governativa do Gerhard Schröder, que foi o último chanceler alemão do SPD antes do Olaf Scholz, foram experiências governativas de direita. O Tony Blair é um criminoso de guerra, responsável a meu ver, direto pela crise das democracias liberais, porque a guerra no Iraque afundou moralmente as democracias liberais do Ocidente. Então, certamente. No entanto, mais uma vez, eu acho que o imperialismo funciona de um lado e de um outro, porque quando o presidente Lula estava em Curitiba, até onde eu sei, publicamente, foram os líderes da social-democracia europeia que foram visitar ele. Foi o Martin Schulz, vice-presidente do Parlamento Europeu, foi o Mélenchon, que não é um social-democrata, mas é formado na social-democracia historicamente. A origem dele é o trotskismo, né? A origem dele é o trotskismo, mas ele foi o último político a visitar o Mitterrand no leito de morte. Ele era o sucessor espiritual do Mitterrand. O Mélenchon, às vezes ele é visto como um político que está no canto, mas ele atravessa toda a história da esquerda francesa. Personagem muito bonito do ponto de vista biográfico. A gente teve também manifestações políticas do lado da esquerda portuguesa e do Partido Socialista Português. Então eu acho que quando o presidente Lula ele foi vítima de um golpe, de uma perseguição política no Brasil,
que muitos apontam teve o envolvimento de outras forças estrangeiras e que foi muitas vezes desenhada como um projeto imperialista contra o Brasil e a América Latina, a social-democracia europeia foi a primeira que veio aqui. E prova disso, quando o presidente Lula voltou a fazer campanha e voltou a se posicionar, voltou a se posicionar não porque ele sempre foi uma liderança global, mas ele sinalizou o seu regresso às grandes relações internacionais, Breno, ele foi para Paris, ele não foi para Moscou. Foi em 2019, no ano passado. Então, eu acho que as sociais-democracias europeias, por mais frágeis e contraditórias e que muitas vezes escolhem o lado errado da história, para o Brasil, elas, das superpotências, foi uma superpotência que esteve do lado da construção da esquerda e da construção do progressismo brasileiro historicamente. Perfeito. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, sexta-feira, 25 de março, às 11 horas. Nosso convidado será o historiador, professor e colega do Matias Alencastro, Walter Pomar. Ótimo. O tema, 100 anos do comunismo brasileiro. No dia 25 de março de 1922, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, era fundado o Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB. Depois, o nome do partido mudou para Partido Comunista Brasileiro, surgiu o PCdoB, mas aí é a história que o Walter vai contar amanhã. Nós vamos conversar sobre essa trajetória centenária, as origens e ramificações desse partido. Aproveito também para pedir... Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se que há 5 formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com Superchat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu demais quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Matias, a guerra na Ucrânia pode ser compreendida como o último capítulo da ordem unipolar surgida com o colapso da União Soviética em 91, o monopólio da guerra como instrumento de hegemonia mundial exercido pelos Estados Unidos durante 30 anos foi quebrado pela Rússia? Acredito que sim. Acredito que sim, porque esse monopólio, como você colocou muito bem, ele nasceu da derrota geopolítica da Rússia. É o abandono de uma vocação geopolítica da Rússia no começo dos anos 90 que coloca os Estados Unidos nessa posição. Durante todos os anos 90, o único objetivo estratégico dos Estados Unidos era zerar o jogo incorporando, esterilizando a Rússia, deixando a China de lado porque eles acreditavam, e olha o nível de ingenuidade, que a abertura econômica da China ia naturalmente levar a uma criação de uma democracia liberal, aproveitando o 11 de setembro para atacar o eixo do mal, lá o que eles chamavam lá dos países do Oriente Médio, e derrubar todos e, de certa forma, zerar o jogo, unificar o mundo em torno dos Estados Unidos. Esse projeto fracassou de forma dramática, o destino histórico da China foi totalmente incompreendido, gastaram trilhões no Oriente Médio, mataram milhões de pessoas para nada, e subestimaram o peso que era a derrota, a humilhação russa e a resiliência do povo russo e a sua capacidade de reorganização nos anos 2000. Aí a gente assistiu, nos últimos 20 anos, a uma reorganização desse mundo multipolar, através da afirmação da China como potência global, e isso ficou evidente a partir dos últimos 5 anos, quando a China começou a ser o maior parceiro comercial da América Latina, o maior que fazia a maior cooperação humanitária durante a pandemia, e o ator geopolítico definitivo da região. Você teve a militarização da Rússia a partir dos anos de 2008, e então o mundo multipolar deixou de existir. Eu acho que o Afeganistão, Cabul e Kiev, aconteça o que acontecer com Kiev, sepultam
a ideia de um projeto unipolar no mundo. Deixa eu abordar um outro assunto. O que vem depois, Matias? Uma ordem multipolar ou uma nova bipolaridade, como a da Guerra Fria, dessa vez contrapondo os Estados Unidos contra a China e a Rússia? A resposta depende muito da gente, porque nós vamos ter um mundo bipolar que já está integrado da competição entre os Estados Unidos e a China, mas nós temos outros polos que nos próximos 30 anos podem se posicionar e competir. Eu penso, obviamente, primeiro na União Europeia, se ela conseguir se emancipar da tutela americana, tanto do ponto de vista militar como também industrial, e eu penso sobretudo na América Latina. Se a gente tiver um projeto de América Latina unificador, um projeto de América Latina ambicioso, um projeto de América Latina que seja aberto para o mundo, talvez a gente possa ser um polo também do mundo multipolar. Eu acho que a principal lição da supercompetição entre China e Estados Unidos nesse momento da América Latina é a possibilidade que nós temos de abrir um espaço que não existia nos últimos 100 anos. Matias, a América Latina pode ser um polo sem bomba nuclear? Seria um polo democrático, um polo desnuclearizado, um polo do sul global. Se ele conseguir será o maior exemplo de desenvolvimento humano. Eu tenho as maiores ambições possíveis para a América Latina. Não sei se consegue. É uma excelente pergunta, mas é um belo desafio. A Organização das Nações Unidas exerce um papel praticamente decorativo no conflito atual. Você acha que essa situação poderia ser revertida? A ONU poderia ser reformada? Ou ela está condenada a ser uma espécie de gigantesca e caríssima ONG de direitos humanos? Ela não é assim tão cara, hein? O orçamento dela deve valer aí um estado americano médio. Mas, de fato, eu acho que mais do que cara, ela é constrangedora. Porque a gente ensina para as criancinhas a importância da ONU, aí acontece uma guerra. A ONU nos desmente todos os dias. Não, exato. E aí o tweet do Antônio Guterres é sobre a caça aos pardais em Moçambique. Então, pronto, é um negócio deprimente, né? Eu acho que a ONU ela foi forte quando os estados eram frágeis. Na metade do século XX, quando na onda de descolonização e que entram dezenas de estados, sobretudo africanos, no mundo pós-colonial, e eram estados soberanos, mas eram estados ainda em busca de um rumo claro e em permanente transformação, a organização do sistema internacional girou muito em torno da ONU. Eu acho que nesse mundo agora muito mais fortalecido e autônomo, você tem uma ONU que está se tornando obsoleta. Eu gosto muito da perspectiva da gente pensar de um grande concerto de nações. Um concerto de nações em que a gente encontrasse um caminho de fugir desse Conselho de Segurança, que é um Conselho de Segurança rígido, autoritário, isolado, enfraquecido, e a gente conseguisse encontrar outros canais de diálogo dentro desse mundo multipolar. E eu acho que a história do Brasil é essa história, porque o Brasil, quando foi potência global no começo do século XXI, ele exigiu, pediu, pleiteou um lugar no Conselho de Segurança com a sua total legitimidade, foi recusado, e eu não acho que a gente tem que ficar batendo na porta da ONU o resto da vida. Tem que procurar alternativa. Mas quando você fala em acabar com esse poder do Conselho de Segurança, foi esse mais ou menos o termo que você usou, você imagina acabar com o poder de canais. Acabar com o poder de veto das 5 superpotências? Não necessariamente, mas encontrar outros modos. Eu acho que a ONU, eu não sei se a ONU, se o poder de veto acabar de manhã, eu não sei se a ONU dura até a noite. Não, com certeza. Mas talvez se a gente encontrasse outras formas de sentar essas potências do mundo multipolar juntas e encontrar outras formas de desenvolver arranjos entre elas, talvez a gente saísse desse mecanismo obsoleto do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, eu não quero mudar o Conselho de Segurança, eu quero que ele fique ali, mas eu quero que ele vire uma peça de museu desse mundo novo. Tá certo.
qual deveria ou poderia ser, você já tocou um pouco, quero que você detalhe um pouquinho mais, qual deveria ou poderia ser a política externa brasileira nessas circunstâncias? Alinhamento a um dos grandes blocos, Estados Unidos, atualmente tendo a União Europeia como puxadinho, ou China e Rússia, ou a busca de uma terceira via, vamos usar essa expressão... De um jeito bom. De um jeito bom, de uma terceira via a partir da integração latino-americana, como foi a marca dos governos de Lula e Dilma? Eu acho que é curioso, porque a gente está num momento de grande degradação do projeto de integração da América Latina, provocado pelos desastrosos governos que a gente está vivendo, mas a integração nunca foi tão importante, porque eu acho que a experiência africana mostra que no século XXI, que você é muito mais eficiente quando você negocia junto do que quando você negocia sozinho, contra a China e contra os Estados Unidos. A África negociou sozinha, e foi um problema. E eu gostaria que a América Latina negociasse junta, negociasse unida. E sem isso, eu não vejo um obstáculo. Eu reconheço, eu acho que a China ela nos oferece um cardápio, um repertório industrial, programático, tecnológico, ambiental, civilizatório extraordinário. E que o que a gente pode fazer com a China, indo além dessa relação mercantil medíocre que existe hoje em dia, que a gente fica falando de soja. Você viu a mediocridade do nosso debate, né, Breno? Começa uma guerra na Rússia, uma invasão, e as pessoas aqui ficam falando 3 semanas de fertilizante. Mas outro dia eu ouvi um amigo meu falando uma coisa fantástica, que o Brasil, na sua fase inicial da formação do capitalismo brasileiro, o Brasil exportava sobremesa, né? Açúcar, cacau, café. E que agora a degradação é tão grande que o Brasil faz é exportar comida para animais. É trágico. Já não então, é sobremesa, já é comida para os animais, que é a soja, né? E o pior é que antes a gente ainda tentava dizer que era uma potência, mas hoje em dia virou uma mercearia. É fertilizante e soja. Das preocupações globais é o fertilizante e a soja. Então, eu acho que com uma presidência do Lula, do presidente Lula, o debate ele vai ser elevado imediatamente, porque o lugar do Brasil no mundo ele vai ser elevado imediatamente. E a partir daí, a gente consegue fazer uma relação ambiciosa e ampla com a China e os Estados Unidos. Mas para isso dar certo, isso tem que acontecer dentro de um contexto da América Latina. Porque a América Latina não é uma potência nuclear, mas é uma potência climática. Eu acho que o nosso reator nuclear é a Amazônia. E para a gente conseguir colocar a Amazônia como um elemento central das relações internacionais, a gente também tem que ter uma visão de América Latina. E outro fator, concluindo, Breno, desculpa, porque eu me entusiasmei com o assunto, o Brasil ele traz a africanidade para a América Latina. E ele traz a relação com a África. E se a gente deixar de ver que o centro, o epicentro, não só da história brasileira, mas como do futuro da América Latina é o Atlântico Sul, a gente não vai conseguir entender nada. É no Atlântico Sul que a gente vai virar potência e é através dessa cooperação com a África que a gente vai elevar o Sul global como uma potência nesse mundo multipolar. Você não acredita... ou você não avalia que exista o risco, se o Brasil desenvolve essa política contra-hegemônica de integração latino-americana com seus parceiros na região, isso não pode provocar, no cenário mundial atual, um agravamento em padrões inéditos do contencioso com os Estados Unidos? Tem que encarar. Tem que encarar porque o momento é agora. Porque o momento é agora porque além de encara sem resolver a questão militar. Como é que encara sem resolver? Porque os Estados Unidos acionam o gatilho. Essa é a história que a gente conhece. Eles apertam o gatilho. Mas os Estados Unidos, ele aciona o gatilho porque nos últimos 100 anos ele não tinha competidor hegemônico dentro da América Latina. Hoje em dia tem a China. E ele vai pensar 2 vezes antes de voltar aos seus velhos reflexos hegemonistas dentro da região. E é por isso que essa diplomacia ampla e essa diplomacia multipolar
ela favorece a autonomia da nossa região. E a gente vê isso, eu acho que a África ela é um laboratório perfeito para o desenvolvimento da América Latina, porque a África ela se internacionalizou mais e mais rapidamente nos últimos 20 anos do que a América Latina. A competição entre China e países ocidentais ela está muito mais intensa lá, porque a China investiu muito mais pesadamente na África do que na América Latina no começo do século XXI, e as lições que a gente aprende são essas. Quando um país está nesse mundo da supercompetição entre Beijing e Washington, ele consegue cavar o seu próprio caminho. E a nossa autonomia passa pela ampliação da nossa parceria com a China e pela nossa consolidação dessa relação nova com os Estados Unidos em termos novos. Esse pragmatismo equidistante é uma estratégia que não existia no Lula 1. E isso é que é muito aliciante. Porque é um novo mundo que a gente está. A gente lembra muito bem que a obsessão da elite brasileira e também em parte da esquerda brasileira na transição do Lula 1 era Washington. Washington vai dar certo, Washington vai dar errado, vai ser uma boa relação, vai ser uma relação má. Hoje em dia, eu acho que o Lula deveria ir primeiro para Pequim, para Beijing, depois tomar posse. Então, olha o luxo desse mundo que a gente tem agora, né? Matias, o Lula é um líder global? O Lula é, talvez, o maior líder global da atualidade. Porque a biografia dele, ela atravessa todas as dimensões. Ela é uma biografia nacional, que é essa biografia contada pelo Fernando Moraes na biografia dele, que é uma biografia brasileirista do Lula. Você tem um Lula da América Latina, que conta toda a história da luta da América Latina de 3 gerações, porque o Lula ele é esse fenômeno que ele é tão popular para o eleitorado do Gabriel Boric, como ele foi para o eleitorado do Salvador Allende. Ele é um personagem transgeneracional e não tem outro dentro da nossa região e possivelmente no mundo. E depois ele é um personagem global no sentido que a China consegue contar a história asiática do Lula. O Japão consegue contar a história asiática do Lula porque o Lula viu o sindicalismo japonês como um modelo 30 anos atrás. Todo país ele tem uma história para contar com o Lula. A história da África com o Lula é a única história política que a África tem, porque os políticos brasileiros antes do Lula desconheciam a África. A Europa ela tem toda a história da social-democracia, onde o Lula tem uma parte decisiva. Então, eu não consigo encontrar um paralelo, de fato. É incrível mesmo. Matias, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Passou rápido o tempo. Passou. Podíamos conversar vários outros temas, certamente voltaremos a conversar. Mas eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Breno, eu estou com sorte porque as respostas elas estão alinhadas com a discussão anterior. O primeiro livro é o do Amílcar Cabral, é O Fazedor de Utopias, do Antônio Tomás. É um grande livro sobre talvez um dos mais instigantes guerrilheiros revolucionários da África colonial, tanto pela sua capacidade de transitar entre diferentes universos ideológicos, como a sua capacidade de desenvolver um programa de governo ambicioso. Hoje em dia, Cabo Verde tem uma das maiores taxas, a maior taxa de alfabetização da África. Então, ele era um político completo, na sua história, na sua ação, na sua teoria. E o Antônio Tomás é um angolano, que também dá assim, um sentido africano nesse livro, e pan-africano, e a biografia dele é extraordinária. Breno, você vai amar as primeiras partes, que é sobre toda a formação ideológica do Antônio Tomás. Vou botar de novo na tela, para muita gente apenas nos ouve, não vê, então vou cantar o nome do livro de novo aqui. O Fazedor de Utopias, uma biografia de Amílcar Cabral, escrita pelo Antônio Tomás. A editora, eu não consigo ler aqui, chama-se... Tinta da China. Tinta da China. Bom, provavelmente consegue se encontrar isso em qualquer livraria virtual, né? Em qualquer livraria digital. Com certeza. Com certeza. Bom, então esse é o livro, ou o primeiro livro que o Matias indicou.
Bora lá, segue adiante. Filme, filme ou série? A série é uma série indispensável que está no Netflix, que é uma série portuguesa, é a primeira série portuguesa do Netflix. Sai um pouco dessas séries americanas aí. É uma série cerebral, é uma série dura, é uma série desértica, porque ela é sobre uma estação de rádio que está plantada no meio do Alentejo, e é uma tremenda trama de espiões, onde a gente vê tanto a competição geopolítica da Rússia e dos Estados Unidos pela Europa na transição dos anos 70, como a gente também vê o colapso macabro e sórdido do regime salazarista, que está no enredo totalmente decadente e está se desmanchando sob os olhos dos personagens principais. Então, para mim, é a melhor série que eu já vi do Netflix. É muito elegante em termos de realização, um enredo complexo, bem construído, ótimos atores. Eu fiquei totalmente apaixonado. E falada nessa língua parecida com a nossa, né, que é o português. Tem que colocar legenda, eu ia avisar. Tem que colocar legenda, é verdade. Senão não dá para entender mesmo. Eu assisti a série, tenho a mesma opinião que a sua, é magnífica. Mas tem que colocar legenda. Eu tentei assistir sem legenda e falei, não dá. Eu falo assim, tudo por dentro. Tudo por dentro e uma gíria e muita apócope, né? Eles vão integrando as palavras, não dá para entender. Tem que botar legenda. Eu já desisti de entender o português de Portugal. É uma língua assemelhada. É uma língua assemelhada, é ótimo. Vagamente lembra o português. Algum filme ou paramos na série? Paramos na série. Infelizmente, eu não veio um filme. Ah, não, veio. Eu esqueci. É O Contador de Cartas. É um filme que saiu no final de 2021, do Paul Schrader, que é um filme muito bonito, porque é sobre um jogador de pôquer que viaja pelo deserto americano, de cassino em cassino, de motel em motel, de estacionamento em estacionamento, abandonado e carregando o trauma da guerra do Iraque, porque ele era um torturador profissional de Abu Ghraib, que depois foi jogado nos Estados Unidos com uma medalha e uma carta de agradecimentos e nunca conseguiu superar as barbaridades que testemunhou. É um filme duro desses Estados Unidos que é o nada, porque no fundo é no cassino que ele encontrou a solução para a morte que ele viveu no Iraque. É uma coisa forte. Eu vou procurar. Você sabe que eu só faço 20 minutos para poder ter indicações de filme livre, né? Espero ter ajudado. Eu vou juntando um monte de indicação. Foi assim que eu organizei minha pandemia. Não, estou brincando. Matias, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado. Breno, muito obrigado pela atenção e disponibilidade. Eu estou sempre às ordens aqui, tá? Quando você quiser. Obrigado a todos que ouviram, aos que concordaram, aos que não concordaram. Se você me permite deixar uma última mensagem, que não vamos deixar o conflito da Ucrânia nos dividir num momento tão importante para o futuro do Brasil e tão importante para a construção da esquerda no Brasil. Vamos tentar procurar os pontos em que a gente concorda e trabalhar em cima deles. Eu acho que a gente fez isso muito bem hoje, porque a gente tem um desafio brutal daqui a alguns meses de sobrevivência existencial da nação e a gente tem que estar preparado para ele. Tá bom? Muito obrigado a todos que ouviram. Tchau, Matias. Eu queria agradecer também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.